Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais um protozoário chamado Pentatrichomonas hominis. Ela também, tá? Além de ser um protozoário, também é uma ameba. Essa ameba, ela pertence aí à espécie de tricomonas. Então a gente até estudou, né, aí semestre passado sobre as tricomonas vaginalis, né? E agora a gente vai estar vendo, né, o hominis. O hominis, tá? Ele vai ser um parasita que vai estar atuando aí no intestino. Ele não vai ser patogênico, ou seja, ele não vai causar nenhuma doença, nenhum dano, né? Ele vai coabitar aí conosco sem causar nenhum problema, né, para esse hospedeiro. Porém, em alguns casos, né, algumas pessoas podem acabar sentindo aí leves sintomas, tá, da presença, caso haja aí uma autoinfecção, né, desse protozoário. Porém, né, no comum ele não vai causar nenhum tipo de dano para esse hospedeiro. Essa transmissão vai ser por via oral, né, fecal. Então o hospedeiro vai defecar, né, e um próximo hospedeiro vai acabar, né, acidentalmente aí sendo infectado através, né, dessa via aí oral fecal. O interessante desse protozoário é que ele não tem a sua forma cística. Então, né, o que a gente comumente vê é essa forma cística, que é a forma de transmissão, né, a forma infectante, que geralmente nas outras espécies a gente vê. Nessa não, a gente não tem essa forma, né, cística. E, né, como eu já tinha falado, ele vai ter aí uma atuação comensal, ou seja, ele vai estar sendo beneficiado aí, né, com os alimentos e um bom habitat aí no nosso intestino, porém não vai nos causar nenhum dano. Sobre a sua morfologia, tá? Ele vai ser um organismo unicelular. E isso significa o quê? Né? Que ele vai ser constituído de apenas uma célula. Ele vai ser classificado como eucariótico. Como é que então esse parasita se alimenta? Como é a sua nutrição? Eles são organismos heterotróficos, ou seja, vão se alimentar de tudo aquilo, tá, que vai estar circulando nesse sistema digestivo. Então a gente viu alguns protozoários, né, inclusive aí algumas amebas que iam estar se alimentando exclusivamente de bactérias, né? E agora a gente vê essa ameba que vai estar se alimentando, né, de tudo que estiver passando. Então, que a gente se alimentar, ele vai estar, né, comendo esses restos, né, desse bolo fecal. A forma da sua alimentação é através de fagocitose. Ou seja, né, a gente viu aí semestre passado como é que esse processo de fagocitose, né, ela vai englobar esse alimento, né, e incorporar para dentro do seu citoplasma, né, e ali a gente vai ter essas enzimas digestivas que vão, né, dissolver todo esse conteúdo aí, né, todo esse alimento para trazer energia para esse protozoário. A forma de reprodução desses protozoários é de forma assexuada, ou seja, a gente não vai ter uma variabilidade genética. A gente vai ter um mesmo organismo, um mesmo DNA sendo, né, dividido. Então, a forma assexuada de reprodução é por fisão binária longitudinal. Então, o que isso significa? A gente vai ter uma reprodução desse DNA em duas partes iguais. O DNA sendo duplicado aí para uma nova, né, um novo protozoário. Então, duas partes iguais vão ser produzidas, dois DNAs. E, né, depois a gente vai ter um estrangulamento longitudinal que vai fazer com que esse citoplasma no interior, né, desse protozoário seja dividido. Então, todo esse corpinho, né, desse protozoário vai ser dividido exatamente aí ao meio, né, com, né, a produção aí desses dois DNAs. Então, de um DNA se formou um novo indivíduo, né, totalizando aí dois indivíduos a partir de um DNA. E esse novo protozoário que se formar é exatamente igual, né? Esse pai, esse gerador aí de DNA, são exatamente iguais, o código é o mesmo, é uma divisão. O interessante sobre essa ameba é que a gente vai ter apenas uma forma, né? E a gente viu aí nas outras, né? Como eu já tinha comentado, ela não tem forma cística, mas ela também não tem outras formas. É apenas uma forma, que é a forma de trofozoito. E é nessa fase em que ela vai ser infectante, que ela vai ter o seu processo de reprodução, enfim, é a sua vida completa. Então, nesse momento que a gente viu aí, né, sobre a reprodução, ela se reproduz já numa fase de trofozoito, ela não vai ter processos, né? Ela é exatamente aquele
né, indivíduo que estava ali há sei lá quanto tempo naquele intestino, por mais que tenha ali segundos de vida, ela vai nascer já com o corpo dela, né, de trofozoito. Não vai passar nenhum processo aí de, né, crescimento e desenvolvimento, ela simplesmente nasce com esse formato aí já de trofozoito. Então, falando um pouco mais sobre a estrutura sobre essa ameba, a gente vai ver o corpo, né, desse protozoário assemelhado com uma pera. Ele vai ter um tamanho de 5 a 15 microns e existem alguns registros de alguns que chegaram até 20 microns, mas um comum é de 5 a 15 microns. Também é importante destacar que esse protozoário ele vai ter apenas um núcleo e esse núcleo vai ter uma localização mais próxima ao polo anterior dessa célula. A gente também vai ver um conjunto de vesículas, tá? Geradas por endocitose. A gente também vai ver 5 flagelos nesse parasita, por isso que ele recebe esse nome de pentatricomonas, né? Penta vem de 5, né? Então, justamente por conter 5 flagelos. O interessante é que um desses flagelos, eles vão estar aí dispostos na superfície, tá? Com uma espécie aí de onda ondulada. Eu já vou mostrar a imagem para vocês entenderem um pouco mais sobre esse flagelo. E os outros 4 flagelos, eles vão estar ali localizados no polo anterior desse protozoário. Então, aqui a gente tem, né, a imagem do protozoário, certo? O corpo dele aí semelha-se a uma pera, né? Aqui a gente vai ter no polo anterior, né, os 4 flagelos. E aqui no número 6, tá, a gente vê essa membrana de onda, que é considerado, né, o 5º flagelo desse protozoário. No número 2, a gente consegue ver blefaroplastos. No 3, o corpo parabasal. No 4, costa. No 5, fibras parabasais. No 6, né, que a gente já viu, que é a membrana de onda, que é considerado o 5º flagelo. O número 7, o flagelo posterior, que é englobado a essa 6ª onda. No 8, a gente consegue ver os hidrogessonomas. 9, azoxtil, que é um conjunto de microtúbulos próximos. O 10, o núcleo, né, com o código de DNA do protozoário. E o número 11, pelta. Tá? Então, esses aqui são todos os componentes dentro desse organismo aí, desse protozoário, né? Então, aqui no caso, né, desses microtúbulos, né, que é o azoxtil, ele também tem a função de locomoção junto com esses flagelos, tá? Então, são, assim, partes mais importantes, né, DNA, né, todos esses processos, tudo que está aqui nesse momento de reprodução, são copiados exatamente iguais para o próximo trofozoito. Então, um pouquinho sobre o ciclo biológico. A gente vai ver esses protozoários, essa ameba, infectando aí todos os mamíferos, tá? Então, aí desde roedores, cães, primatas, ser humano, vai estar infectando. A gente pode ver em alguns casos, né, moscas sendo como vetores desse protozoário, né? Porque muitas vezes as moscas acabam sentando nas fezes, né, às vezes de um cão, né, de algum animal ali que estava infectado e vai trazer isso nas suas extremidades, né, das suas patinhas, e essa mosca simplesmente vai lá, senta na tua comida, senta no pão que ficou ali descoberto, né, em algo, né, numa fruta que está ali na fruteira e você simplesmente nem lavou direito e comeu, né, às vezes na beirada de um copo que estava ali a amostra, você encheu o copo d'água e bebeu. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a insetos, não só mosca, mas insetos em si, né, que principalmente que são atraídos pelo cheiro aí de fezes. Também, né, essa contaminação pode acontecer com água contaminada, com alimentos contaminados. Isso aí pode vir, como eu falei, desde uma mosca que estava lá, né, a fruta estava lá no pezinho, né, numa árvore, tava um vegetal lá no chão e sentou a mosca que tinha, né, carregado na sua patinha aí. Então, às vezes nem é dentro da nossa casa, né? Então, pode ter várias maneiras da gente ser infectado, desde a água que foi irrigada, os alimentos, ou a água que a gente está tendo de consumo. Também, né, as boas maneiras aí, às vezes a pessoa está infectada, não lava bem as mãos, né, fica aí debaixo da unha, a pessoa vai preparar um alimento num restaurante, a gente, né, acaba comendo. E, enfim, existem várias maneiras aí da gente acabar sendo infectado, né,
por X questões, porém, né, a forma aí de infecção é via oral, né? Então, alguém defecou e não teve aí o cuidado, né, para que isso, né, tivesse aí sendo eliminado aí para um tratamento, né? E outra pessoa acabou sendo infectada ou a pessoa não teve uma boa higiene e acabou contaminando outras pessoas, tá? Então, essa ameba, como eu falei, ela não tem outro tipo de ciclo aí, né? Ela só tem a sua forma de trofozoito. Então, o que a gente vai identificar, né? Só essa forma infectando e só essa forma sendo eliminada. Então, quando, tá? Ela é eliminada do intestino, vai chegar numa hora que ela vai sair desse, né? Junto com as fezes desse intestino, ela vai acabar sendo eliminada, né? Pelo esse intestino grosso. E quando ela, né, é eliminada, ela vai acabar infectando um outro hospedeiro, né? Também nessa forma de trofozoito. Ela vai passar para o tubo digestivo desse novo hospedeiro, né, pelo estômago, e vai acabar chegando até o intestino grosso aí, que é o local aí, né, de habitat desses protozoários, para estar, né, se alimentando, se reproduzindo e assim por diante. Então, essa é uma ameba comensal, ela não vai trazer nenhuma patologia para o ser humano, porém, quando há um processo aí de replicação muito grande dessa ameba, né, ela começa a se dividir, né, muitas vezes, e essa divisão aí aumenta, né, fica uma quantidade muito grande nesse intestino, o paciente pode ter aí, né, alguns sintomas, como, por exemplo, a irritação nessa mucosa intestinal. Os sintomas que esse paciente que vai ter essa autoinfecção aí vai ser evacuações frequentes, com uma consistência um pouco mais pastosa ou líquida, mal-estar, incômodo geral, cólicas abdominais, tá? Isso quando há um excesso, né, de amebas aí nesse intestino. A gente vai conseguir determinar a presença, né, desse parasita aí no organismo através do exame de fezes, né, que é o mais comum aí da gente conseguir identificar através do exame direto a fresco, né, a gente consegue analisar isso tranquilamente, bem fácil, né, de se analisar isso, mas a gente também pode utilizar aí o exame de colpocultura que a gente aprendeu aí no primeiro bimestre, né, que a gente pode, né, estar identificando a presença desse parasita. Ok, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou estar aqui agora com vocês para estar esclarecendo qualquer dúvida, certo? Até a próxima aula!